Pastor Elano vai fazer a leitura, que está em Gênesis, capítulo de número 3. Perfeito. Versículo. Amém. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre a questão do adversário das nossas almas, o diabo, Satanás. Diabo quer dizer mentiroso e Satanás quer dizer adversário, opositor. E ele, desde cedo, ele sempre ao contrário. Ele odeia Deus, ele é invejoso, ele desejou ser igual a Deus. As Escrituras Sagradas falam que ele era como aquele anjo que era vestido de louvores, como se fossem instrumentos musicais. Ele conduzia os louvores a Deus. É por isso que a música, ela tem a mania, o meio musical tem a mania de as pessoas ficarem soberbas. Você já prestou atenção? Quando um cantor, começa a se destacar, ele fica bem soberbo, ele não é mais o mesmo. Porque a música, ela encanta a pessoa, e a fama que a pessoa tem escurece tudo, fica tudo em trevas. E a pessoa começa a não enxergar mais coisas simples, o que é realmente o ser humano comum, e começa a se vangloriar. Mas de onde vem isso? Do próprio Satanás. Porque ele começou a se achar, conduzir louvores a Deus, um anjo destacado, poderoso. E ele começou a ter inveja. Inveja de quê? Do trono de Deus. Então a inveja é uma característica de uma síndrome luciferiana, ou seja, eu quero ser o que eu não sou. Eu quero ser destaque. Eu quero ter o que eu não tenho. Não é nem que eu queira, é que eu não quero que o outro tenha. Eu tenho inveja porque o outro tem, e eu não quero que tenha, nem que eu não tenha, mas que o outro não tenha. Então o invejoso, ele é uma característica, eu já falei aqui na igreja, ele é horrível, é uma característica destruidora. A pessoa que é invejosa é um mal realmente enorme. E Satanás, ele é esse cara, ele tem os atributos de tudo que é ruim, e que a humanidade copia. Se você prestar atenção, poucas coisas copiamos os atributos de Deus. Agora, muitas coisas copiamos do diabo. Questão da cobiça, questão da inveja, questão da mentira. O diabo, ele é tão mentiroso que ele acreditou na mentira dele. Qual, pastor? Como que ele seria igual a Deus? Ele vendo lá nos céus como é, melhor do que a gente. Você sabia que tem gente que vive de mentira e acha que a mentira, de tanto mentir, se torna uma verdade para essa pessoa? Isso é um perigo que tem essa seta da mentira. Então ele achava que poderia ser Deus. Acreditou na mentira dele, uma ilusão. Tem que ter muito cuidado com as ilusões, a gente criar algo que não é, e acabar a gente sendo escravo daquele sentimento. E foi isso que o diabo, que Satanás quis ser. Só que lá nos céus, no reino de Deus, não habita, não convive essas coisas de rebeldia, não convive, não habita a inveja, a cobiça, não habita
as coisas ruins da alma de alguém. Lá é só pureza, lá é só santidade, lá é coisa pura, porque lá é o trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o que é que houve? Uma batalha nos céus, a Bíblia diz, né? O Miguel, o arcanjo, juntou os anjos e expulsaram terça parte dos anjos do diabo, os demônios, que a gente chama de demônio, e foram expulsos dos céus, porque não cabe no mundo, na mente, no reino de Deus, pessoas que se alimentam dessas coisas. Você vê em canto nenhum, em família, em igreja, no trabalho, pessoas que têm esse sentimento, essas coisas, vivem dessa maneira, é um mal-estar no trabalho. Eu sei que vocês, nos seus trabalhos, vocês observam que tem gente invejosa, tem gente querendo puxar o tapete seu, tem gente querendo lhe derrubar, tem gente que lhe cumprimenta, mas está com ódio, sabe? Uma coisa ruim assim. Você sente uma coisa esquisita. Você tem muitas amizades, não é verdade? Mas você sabe que nessas amizades tem gente falsa, ou não é? Ou eu estou enganado aqui, né? Isso é sentimento de quem? Isso é característica de quem? Do diabo, de Satanás. Ele contaminou toda essa terra, toda contaminada, e o mundo está assim caído, e o mundo está triste, o mundo está lamentável de se viver, de se conviver, e de a gente perceber essas coisas e ver qual estado está o mundo desse jeito. Então, em João, capítulo 8, 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não... É a Carol? Deus abençoe. Vamos aproveitar a Carol aqui. Quem é que está nos visitando hoje, irmãos? Eu passei em branco aqui. Tem alguém nos visitando hoje? Só a Carol. Obrigado, Carol, por salvar a pátria da igreja hoje. Muito obrigado, Deus. Misericórdia, Jesus. Então vamos lá. Então ele é mentiroso, ele é a característica dele, o pai da mentira. Irmãos, e a mentira tem sido algo tão comum no dia a dia da gente. Você sabe que a mentira, você acha que mentira é só dizer uma mentira? Também viver uma mentira. Por exemplo, nós somos cristãos, né? Somos cristãos. Cristão quer dizer o quê? Seguidor de Cristo. Então, se você diz uma coisa e não faz, e na sua prática, é o que nós vimos quarta-feira na carta de Tiago, na sua prática você pratica outra, você está vivendo uma mentira. Você está vivendo uma mentira, né? Então, assim, mentira tem vários aspectos. Ela é ampla. Quando abre o leque, você vai ver. O Satanás, ele como mentiroso, quando ele foi expulso, ele ficou na terra. Aí quando Deus fez tudo, os céus, a terra, tal, aí criou o homem, aí criou a mulher, e os dois estavam juntos, e 6 horas mais ou menos, assim é quando Deus conversava com Adão, e aquela harmonia, irmão, aquela coisa linda. Olha, quando você está com Deus, a paz, diga amém. Quando você anda com Deus, há bênçãos, sabe, a tranquilidade. Você, quando viaja para esses lugares paradisíacos, o que é que você diz? Que paraíso, né? Amanhece, abre a janela, vê aquele mar, né? Vê aquelas árvores, aquelas coisas todas, você vê assim, que paraíso isso. Pois quando nós andamos com Deus, espiritualmente, nós estamos num paraíso. Tudo bem, Adão estava com Deus, Eva estava com Deus, Deus ia conversar com eles, bater um papo com eles, um paraíso. Quando estamos com Deus, estamos num paraíso. Agora deixa chegar Satanás para tu ver. Num dia desses, Satanás aparece a Eva em forma de serpente. Então a serpente, Satanás através dela, disse: está vendo aí essa árvore aí? Está vendo o fruto que tem nessa árvore? Aí Eva disse: estou sim, eu sei. É o fruto que Deus disse que a gente não comesse. Aí Satanás disse: ele é um mentiroso. Esse Deus só pensa para si. Esse Deus é um trapaceiro.
Não tem nada a ver. Você pode comer desse fruto, ao contrário, você comendo desse fruto, você vai ter conhecimento, você vai ser uma pessoa evoluída, você vai ter poderes, você aí ofereceu tudo que um homem quer, tudo que o ser humano quer. Ele não estraga prazer. Hoje se diz isso, diz. A Bíblia Sagrada hoje é um grande mal para esse mundo secular. Porque o que a Bíblia diz, o mundo não quer que diga. É por isso que querem calar as Escrituras. Faz tempo que querem isso. Faz séculos e séculos que querem calar as Escrituras. Quando os filósofos surgiram, era tudo para derrubar as Escrituras também. Tudo. Mas nunca conseguem, nunca vão conseguir. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Em nome de Jesus. Porque ela é verdadeira. Sabe? Então tudo que a Bíblia diz, vai numa universidade dessa, vai numa faculdade dessa, os professores ignoram, ridicularizam, os colégios agora contaminados com esses professores, tudo cheio de fumaça, porque eles não consideram Deus, consideram Bíblia, diz que a Bíblia é um papel velho ultrapassado, que é uma mentira, que é uma coisa arcaica, que foi feito por homens machistas, que não tem nada a ver. Isso é o vocabulário deles. A Bíblia não presta. Não viva isso não tem nada a ver. Vá curtir a vida. Aproveite enquanto está vivo. Aproveite a vida. Faça o que der na sua cabeça. Você não precisa dar satisfação a ninguém. Está à vontade de fazer X, faça. Aproveite, sinta tudo que está ao seu redor, aproveite tudo. Satanás continua com a mesma filosofia, e o povo tudo caindo, e nós estamos caindo sim. Tem tanta forma de eu dizer hoje, que ele faz a mesma, você lê o texto e diz assim, mas a Eva, cara, como é que a Eva pegou e foi comer? Como é que pode? A gente faz isso todo dia. Essa Eva somos nós. A gente desacredita em tantas instruções de Deus, porque achamos outros caminhos fáceis. Satanás na tentação com Jesus estava fraco, sem comer 40 dias, tinha acabado de sair da tentação, Satanás chega logo. Olha como ele chega rápido. Ele aproveita as oportunidades, é muito inteligente, é um ser, irmãos. O diabo existe, ele é um ser poderoso. É um ser poderoso, ele sabe. Ele tem poder de fazer coisas, de mudar até um planeta assim, ele tem. Muda até as estrelas, se ele quiser. Não subestima o diabo, não. Está igual esse negócio de subestimar o diabo. Estava vendo um culto de oração, as irmãzinhas lá, e o pastor daquelas igrejas bem pentecostal, e o pastor dizendo, mate o diabo, dê pé no diabo, pega a tua Bíblia, pá, toma Satanás, as velhinhas lá, Satanás, eu te pego, desgraçado, tu não entra na minha casa não, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Numa igreja assim, para lá um pouco, estava vendo uma peça teatral, aí tinha um rapaz vestido de diabo, né, e tinha uma peça teatral, aí começou a dar trovões e relâmpagos, aí a energia acaba. O rapaz estava fazendo o papel do diabo, todo de preto. Ele foi no meu carro, eu vou ver se está tudo direitinho. Aí quando ele foi caminhando para ver o carro dele estava aberto com vidro, alguma coisa, ele aperta a chuva e estava tudo escuro, né, faltando energia. Ele entra nessa igreja para sentar e acalmar. Aí a velha estava minutos, segundos antes, matando o diabo de tudo que é jeito, chinelando com a sandália, era com a Bíblia, tu pensa que eu tenho medo de ti, peste, e pai, Satanás, e sei o que, e de repente a velhinha está lá, pastor, senta todo mundo, se acalma, a gente já começa a dar pelo no diabo de novo, todo mundo sentado, ela com os olhinhos lá, eita Jesus, aí o cara pega, senta ao lado dela, cansado, né? Aí a velhinha, ai meu Deus, ai seu diabo, me perdoe, porque eu falei de você, não me mate não, olha, tá vendo, irmão? Então não subestime o diabo, né? Porque o diabo tem poder e ninguém pode subestimar. Você
Se você visse uma pessoa endemoniada, você ia ver como o diabo existe. Eu já vi, Deus já me usou para expulsar, dos que eu vi, né? Expulsar demônios, e não é normal, irmão, é anormal. O poder e a força que uma moça de 14 anos tem, de um cara, amigo meu, gente boa, conversava comigo lá no gabinete, e de repente estava quebrando muro, só com porrada, quebrando muro. Vocês não subestimem o poder do diabo, amém, igreja? Então ele assim, ele usa força, mas ele usa mais, não é a força, ele usa mais as características que podem enganar você. É o encanto por alguém, é a tentação, é pegar você no momento fraco, essas brigas constantes no seu casamento. Quem está por detrás? Quem que está dando corda? E você, nem tudo é o diabo, amém, igreja? Mas você sim é seduzido para usar as características do diabo e acabar com o teu casamento, acabar com o teu lar, acabar com as amizades, acabar com as coisas. Quando está havendo fofoca, quem está por detrás disso? O diabo. Ele fez isso lá nos céus. Irmãos, nos céus era só irmãos. O cara foi mexer nos céus, ainda mais aqui na terra. Tudo paz lá, cantando louvores a Deus. Ele era um dos principais regentes. Pois o cara não foi serpenteando, sabe? No ouvido de cada um. Aí, ó, só quer ser. Tá vendo? A gente aqui fica glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus o dia todo. Sabe? Olha aí o que é aquele. Muito boçal mesmo, sei o quê, e fazendo a cabeça de tudinho. Foi isso que o filho de Davi fez, Jonathan, para se vingar do pai. Andava nos arredores de Jerusalém e dizia assim: se eu fosse o meu pai, o rei, se eu fosse rei, não haveria essa injustiça aqui em Israel. Ele começou a fazer a cabeça e juntou um exército para derrubar o pai, para guerrear contra o pai. E Satanás fez a mesma coisa. Acontece ou não acontece na sua família? Acontece ou não acontece lá no seu trabalho? Acontece ou não acontece no seu dia a dia? Acontece ou não acontece isso na igreja? Acontece, porque tem gente, irmão. E onde a gente corre esse risco seríssimo. Então, a Bíblia pede para a gente não dar vez, não dar lugar ao diabo. O diabo começa a querer dizer algumas mentiras. Vou dar alguns exemplos pequenos aqui para você. Primeira coisa que o diabo quer enganar você, eu vou dar uma aqui, porque essa luz aqui está me atrapalhando, mas vai dar certo. Ele diz: para que a Bíblia? A Bíblia é apenas um livro qualquer. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que transforma pessoas. Nada, não tem centro de recuperação, não tem nada que recupere completamente o homem, perfeitamente o homem, do que Deus. E Deus se encontra nessa palavra. Quando o diabo diz assim: não acredite nessa palavra, desacredite essa palavra, ele já ganhou um grande ponto de você nunca se transformar. Porque é nessa palavra onde Deus fala como nós devemos viver. Então não creia nessa doutrina, nessa coisa de dizer que não tem nada a ver, ou querer distorcer essa palavra. Ontem eu estava vendo uns fóruns e a pessoa desfazendo a Bíblia. Eu disse: eu vou tomar água primeiro, porque o que eu vou ouvir aqui vai ser de engolir assim seco. Então, uma águazinha para poder melhorar. 3 horas, 4 horas, desfazendo os versículos da Bíblia e pregando uma libertinagem desgraçada. Triste o que eu estava vendo e que já foram pastores meus, sabe, que estavam falando. Sabe aquele versículo que diz assim: isso não tem nada a ver. Isso aí fazendo, irmão, pretexto em cima de contexto, uma loucura. E eu dizendo: meu Deus, mas por que não está dizendo isso aqui? Eu quase que me doido, Desfazendo a Bíblia, gente que pregou a Bíblia há mais de 40 anos. O diabo é sujo. Diga misericórdia. Não brinque com o diabo, ele sabe o que ele quer. Ele tem sua estratégia. Hoje,
aceite tudo. A Bíblia está ultrapassada. E cada vez mais a gente vê as pessoas frias na fé. Sabe? As pessoas enchem as igrejas, mas o conteúdo zero, o conteúdo pouco, o conteúdo nada, irmão. Hoje as igrejas que estão cheias são mensagens só para amaciar o seu ego. Só para agradar o seu ego. Ou seja, o centro é o homem. Não, o centro não é o homem. O centro é Jesus de Nazaré. Jesus é que é o centro. Nós que devemos seguir o centro, submeter ao centro, obedecer ao centro, e não o centro se rebaixar a nós. Não é o centro que vai servir a nós, mas nós que servimos ao centro. E quem é esse centro? Jesus de Nazaré. É isso que a Bíblia é centralizada em Jesus. E hoje a mensagem não é mais essa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. É dito aí fora, principalmente nesse mundo secular, que não há verdade absoluta. Existem várias verdades. Por exemplo, você adora animais. Pronto, essa é a sua verdade. Então essa verdade tem que ser considerada. A verdade é isso. Jesus não disse isso. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu é que sou o caminho. Eu é que sou a vida. Ninguém mais vai ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Pedro diz: não há uma salvação, Atos 4, não há outro nome que possamos ser salvos, só Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em 1 Timóteo, diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo o homem. Amém? E a Bíblia diz que só há um intercessor, Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz: só há um Deus, que se torna uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há salvação em nenhum outro, só em Jesus de Nazaré. Amém? Então não, só há uma verdade. E eu também, outro dia, eu até conversei com ele. Outro dia eu assisti 3h30 de pastores, que são pastores chamados progressistas. Quem são os pastores progressistas? São pastores que desconsideram a Bíblia já. Modernos, pós-modernos. Tudo pode. Todo mundo vai ser salvo. Jesus disse: se alguém crê em mim, aquele que negar a si mesmo, crê em mim e me seguir, será salvo, será ainda salvo. Esses pastores dizem: não, todo mundo faça o que você quiser, amigão. Só tem amor no peito, no coração, corre com o abraço, tudo indo para o inferno sem saber. Porque em tudo na vida há coerência. Você coloca uma empresa, o funcionário tem que produzir. Você vai querer um funcionário que não faça nada? Você vai perder tempo? Quantos querendo emprego? Eu fico achando engraçado, é a turma que quer emprego, quando chega no trabalho fica corpo mole. Tem que ser despedido na hora. O que você quer trabalhar? Não quer trabalhar, vai para casa dormir. Em tudo na vida tem regras. Tem que seguir algo para ser salvo, não é de qualquer jeito. Para ser salvo tem que ter as características de Cristo Jesus, o Senhor. Tem que andar com Jesus. Tem que seguir o mestre. Jesus não facilitou nada, não. Jesus acolheu todo mundo, mas é condicional. Se a me amares, é que vocês vão ter a salvação. Aquele que me ama, cumpre meus mandamentos. Há uma condicional. Então na vida tudo é assim. Você casou, tem que respeitar a mulher ou o marido. Não é assim. Cada um vivendo do seu jeito. Eu sei o que é que dá isso depois, né? Amém, igreja? Então, existem vários caminhos. Que eles dizem: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Tem gente que diz assim: pastor, o Deus é o mesmo em toda a igreja. Você está enganado. Eu vou dar um exemplo aqui. Você chega numa igreja, você diz que Deus de lá é o mesmo daqui, dali, de outro canto. Não. Você chega numa igreja, Deus não é adorado.
é adorado um monte de gente. É adorado milhares de pessoas. E até imagem deles tem. E você faz promessas, entregam lá a oferta, e sei o que, ali é um Deus. E a Bíblia diz em Êxodo que diz que só adorarás o Senhor, só a Ele prestarás culto. Morreu. Mas aquela pessoa foi boa, tem nada, agora eu digo, tem nada a ver. Parabéns que foi uma pessoa boa. Mas Deus mandou o seu Filho para nos salvar. E a gente só é salvo através do Filho para ir para o Pai. Só existe o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o mundo. Só Ele pode ser adorado. Em Apocalipse, João, quando vê o fim de tudo, vê o anjo lá, os anjos, e ele se prostra. Aí o anjo diz: não se levanta, não se prostra a mim não, porque eu sou o conservo teu, igual a ti. O anjo. E hoje tem homens que ficam e a pessoa se prostra e ele não abençoa. É muita prepotência. Ninguém tem esse... Jesus não deu esse cartaz a ninguém, irmão. Nós só podemos se prostrar diante de Deus, que é o Senhor da nossa vida. Mas homem nenhum. Tudo é igual, tudo é servo, tudo serve a esse Deus. Aí você sai daquele lugar e vai para outro lugar. Chega no outro lugar lá, a igreja só fala em dinheiro. Você quer uma bênção? Quer? Quem der 1.000, a bênção é mais ou menos. Quem der 100.000, a bênção já é. Quem der sei o que, aí fica. Tem uma igreja lá em São Paulo que estava lá. Passe por esse tem que dizer, irmãos, porque para vocês entenderem, a gente tem que dizer. Ah, pastor, o senhor fica aí citando. Como é que você entende? Se não fala, se não explica, tem que entender. Que hoje mesmo tu botasse em televisão esses programas dessa turma. Passa aqui. Aí não foi curado. Dá outra volta, não foi curado. Quem não foi curado? Passa para aquela sala ali. Aí vão lá para a sala. Isso foi uma mulher que narrou. Chega lá na sala. Quanto é que vale a cura do seu pai, sua mãe ou sua que você está aqui? Se fosse um método de curar hoje, tu daria quanto a ele em dinheiro? A pessoa já está fragilizada. Quanto é que você tem aí para dar agora? Essa mulher disse assim: meu pai já estava com câncer, olhou para mim e disse: dá o que tem lá na poupança. Eu quero ficar curado. Estou cansado, tanta dor. Ela deu lá 100.000 reais. E o morreu depois. Estelionatários da fé. Direto. Vende tudo que tu tens se vem andar aqui no templo. O cara está passando fome. Vai para juízo. Vai passar sei quantos anos para vencer o processo. Mas já pegou o dinheiro da pessoa toda. Aí você diz: que igreja? A igreja tem Deus lá dentro. Tem Deus nenhum lá dentro. Agora, aquele seu João e Dona Maria tem Deus no coração. Mas aqueles canalhas que estão lá em cima vão prestar conta com Deus. Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Jesus diz, no tempo final. Que tomara que chegue esse tempo final. Você vai ver, meu irmão, todos os joelhos se dobrando. O mundo se estragando todo. Preparado para o fogo, vai ter bombeiro de jeito, Estados Unidos, União Soviética, China, migalhas, ventinham de nada diante do poder de Deus. Bastou uma Covid dessa aí, para parar tudo, uma coisinha de nada, uma Covidzinha, matar milhões de pessoas. Imagine Deus quando vir com a sua justiça, todo poderoso, que as pessoas estão subestimando Deus, estão brincando com Deus, estão fizeram um carnaval antes da Covid com o diabo lá vagando a peia em Jesus, tudo direitinho, e o Brasil foi um dos que mais morreu gente. Ou seja, brincam com Deus, a Bíblia diz que Deus não se zomba, tudo como semear e separar, brincam, acham que não existe, mas continuem, pode continuar. Teve um tempo que eu me preocupava, não diga isso não, porque olha isso, sei o que e tal, hoje já estou maduro. Quando a pessoa dizia: Deus não serve para nada, diz amém, cara, Deus abençoe. Continue pensando assim: quer morrer, morra. Estou
preocupado com nada, eu não vou discutir uma vírgula, eu não vou entregar o que é santo aos cães, aos porcos, como a Bíblia diz. Nem me preocupa antes, não. Antes eu ficava... Eu nem gostava antes como era, porque às vezes eu dizia coisa e acontecia. Dá medo. Né, Dina? Dá medo. Porque uma vez eu estava lá na empresa, eu subia de repente para ver se estavam brincando, porque eu era o gerente. Quando eu cheguei lá, uma discussão, eu disse, fala, meu Deus, que discussão é essa aqui? Aí o cara estava lá zombando de Deus. Aí as meninas disseram, aí, papai, ele está dizendo aqui que Deus é o copo, a caneta, que Deus é qualquer coisa, não existe Deus. Aí eu disse, em primeiro lugar, que vocês conversarem de novo sobre qualquer assunto, vai sair todo mundo da empresa. Primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto agora. Né? O segundo ponto é o seguinte, foi o que eu disse mesmo? Você não acredita em Deus. Pois eu vou te dar 30 dias para Deus se manifestar a você. Se Deus não se manifestar, alguma coisa acontecer na tua vida forte, vai acontecer forte, mas vai ser forte, que tu vai dizer assim, Deus, vai correr atrás de Deus, e vai atrás de mim pedindo uma Bíblia. Se não acontecer isso, não creio em nada não, viu? Aí eu assumo embaixo. Deu um mês, o bichinho levou um chifre de todo jeito, a mulher dele descobriu, chegou lá na empresa chorando, Fábio, me dá uma Bíblia. Eu nunca pensei que um chifre ia salvar uma vida, né, irmão? Mas salvou a vida dele, viu? Tem gente que se salva de qualquer coisa, né? Várias coisas, eu sei que ele salvou. Ele é crente até hoje. Ele fazia a contabilidade, auxiliava a contabilidade da empresa lá. Ou seja, mas isso aí eu não quero conversar mais com essas pragas não, com essas coisas não, viu? Deus me livre e guarde. Porque a Dina fica olhando para mim, que uma vez uma pessoa bateu no meu carro, aí na outra semana morreu, mas não fui eu não, viu? Então morreu porque quis morrer. Eu não tenho nada a ver com isso. A Dina disse, Deus me livre de chegar perto de ti. Eu disse, que é isso, Dina? Eu morreu porque tinha que morrer, estava um dia marcado, né? Por Deus e tudo. Amém, igreja? Tome cuidado. O bicho existe. Cuidado com os seus desejos. A Eva queria ter mais, conseguir mais, se encantou com a proposta. Cuidado com as propostas que chegam à tua mesa. Às vezes é financeira, você está apertado, está sem dinheiro. Aí o diabo diz, levando uma pessoa até você. Ele usou uma serpente, né? Ele pode usar pessoas. Eu tenho um negócio para ti aí, que é, já ouviu falar de cartãozeiro? Beleza, dá certo, cara, relaxa. Ou chega lá, eu tenho um negócio ali, você só vai entregar esse produtinho ali, só, não vai ter problema, tá aqui, ó, só olha o tamanho do pozinho, bem pequenininho, não vou se tá vendo aqui? Quem é que vai pegar isso? Deixa lá, 2.000 tu já recebe, acaba liso, lascado. Tanta coisa que ele faz, meu irmão, para pegar você, negócios errados, aí quando olha você está preso. Você viu quantos empresários foram presos de 2000 e desde a Lava Jato para cá? Tudo por causa de dinheiro. Passaram vergonha, a família vendo, perderam o casamento, não é? Eu sei que depois sai, né? Porque quem tem dinheiro depois vira inocente, no lugar de, né? Vira vítima. Tudo acontece no Brasil. O Brasil é louco, mas paga um preço, fica marcado. Esses caras estão perturbados até hoje, cheio de vingança, querendo vingar todo mundo, matar quem estiver na frente, tudo fica perturbado. Tá? É ruim, então não vá na conversa do diabo. Ele sabe como pegar você. Ele sabe como pegar você. Ele pode trazer propostas que você vai aceitar com as compulsões suas e que os desdobramentos serão tristes. Vai pagar um preço muito alto e às vezes tem coisas que não tem volta, irmão. Não tem volta. É muito ruim. Então fique em pé na presença do Senhor. Toma um wake. Então quer uma mentira também do diabo? Não precisa você ser de uma igreja para ser cristão. É ou não é verdade? Não precisa você ser de igreja para ser cristão. Aí onde é que está o erro? Irmãos, a igreja ela forma a pessoa.
A gente passa a semana trabalhando em prol do crescimento e a maturidade espiritual de vocês. Olha aí, reunião de casais que a gente tem, né? 15 dias. Foi lindo lá na casa do Guilherme e da Janaína. A gente aprende, é tão bom ambiente, é uma terapia ali. Colocamos os homens do lado, as mulheres do outro. E criamos coisas lá, depois fizemos outro momento. Depois entramos na carne, né, no churrasco. Tudo bom, tudo bonito. Primeiro eu estou conhecendo o próximo. Porque na igreja termina o culto, vai todo mundo embora. Mas num pequeno grupo eu conheço alguém. Eu vou bater um papo com ele, chego antes, salvo depois, que nem presta ir embora. Eu vou lanchar com ele, comer com ele. É outra coisa. Passa a semana na igreja trabalhando para formar o seu caráter cristão. E dando conselhos bons para a sua vida, te alertando para a vida. Quarto, a gente viu que aquele que obedece a Deus e segue a Deus é próspero. O que é prosperidade? É ter dinheiro? Não, dinheiro é bom. Como é que paga as contas, né? Como é que sobrevive? Como é que veste? É bom, nada contra assim o dinheiro. Sim, o amor ao dinheiro. Mas prosperidade é quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e tem a paz que excede todo o entendimento. Está guardado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É quando você olha para frente e tem sentido na sua vida. Você não tem tempo nem para depressão, porque você já sabe quem você é. Você já sabe quem é seu pai. Você já tem um futuro trilhado, algo, sabe, uma meta. Então você não se perde pelo caminho. Você supera seus problemas mais facilmente. E outra coisa, como nós vimos quarta, Deus vai estar presente em todos os processos da sua vida. Se hoje está ruim, a qualquer momento a coisa pode mudar. Porque se estamos com Deus, Deus é especialista em abrir portas e ressignificar a sua vida. Agora, fique longe de Deus. Você vê como os apertos acontecem, as portas se fecham. Se fecha até para quem é pouco de rico, irmão. Esses caras muito ricos, de vez em quando, se suicidam. Porque está faltando algo maior aqui, que é o que segura a alma humana, que é Jesus. Só Ele pode segurar. Só Ele pode aquietar essa alma. Aquieta minha alma, diz o salmista. Só Jesus pode. Curva sua cabeça. Se tem alguma dificuldade hoje, você coloca na mão do Senhor. Senhor, o diabo tem querido me tragar nessa área da vida, aliás, em várias áreas da vida. Mas eu não quero continuar assim. Porque é caminho de morte. Senhor, eu nem me conheço mais. Me perdi. Desandei. Ora, Senhor, se com Davi, que era um homem segundo teu coração, aconteceu o que aconteceu, o diabo fez o que fez com ele, com o adultério dele, imagina comigo. Senhor, traz no meu coração arrependimento, porque só o arrependimento traz cura. Só o arrependimento faz eu mudar de vida. E não é vida para ruim, não, é vida boa, vida abundante que Jesus prometeu. Porque vida com Deus é a melhor vida. É a melhor vida. Enquanto você está orando, conversando, você e Deus, seu momento com Deus, o Emo vai trazer uma canção. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol. E não há problemas às mãos de Jesus. Houve igreja, houve noite que pudesse pedir o nascer do sol. E não há problemas às mãos de Jesus. Haverá um milagre, vem descendo o rio, esse rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Aleluia. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, esse rio que emana lá
Glória a Deus. Aquilo impossível não ter. Aquilo, mas Jesus, oh glória, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia mas Jesus, usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, oh glória. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia, mas Jesus, sou milagre, estou aqui. Glória a Deus. E assim, Senhor, através dessa mensagem, através das canções, através, Senhor, dos ensinamentos que Teu Espírito Santo nos trouxe nessa noite, que possamos aplicar essa palavra na nossa vida diuturnamente, desejando, Senhor, sempre querer agradar o Teu coração e não deixarmos levar pelas investidas de Satanás, não nos deixarmos levar pelos banquetes que Ele nos oferece diuturnamente. Que possamos, ó Deus, como um povo santo e separado, fazer-nos jus, Senhor, ao tamanho sacrifício de cruz pelas nossas vidas, quando Tu entregaste o Teu Filho amado por cada um de nós. E essa verdade possa arder em nosso coração. Que não sejamos apenas meros espectadores de igreja. Que venhamos aqui somente como um ritual, mas que venhamos aqui para um encontro verdadeiro contigo todo dia. Porque a salvação, Senhor, é algo que não se compra, que não tem dinheiro que se pague. É algo tremendo que o Senhor nos trouxe, totalmente gratuito. Mas gratuito de uma forma preciosa que foi o Seu sangue. Que nos purifica, que nos abre o entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento para as armadilhas de Satanás, porque ele tem tentado nos tirar da Tua presença, Senhor. Ele tem lutado todos os momentos em nossa vida para que venhamos a desistir, para que venhamos a deixar o nosso lar totalmente desprotegido. Aproveite os momentos da igreja, como o nosso pastor presidente falou. Muitas vezes nós abrimos mão de momentos tão preciosos por outros que não vêm nos edificar. E eu falo isso a começar por mim, que eu possa priorizar todos os dias da minha vida o Teu reino, Senhor. Obrigada, Deus, por mais um culto, por mais um momento de aprendizado, por mais um encontro contigo. Que a nossa semana seja uma semana repleta de reflexões, de envolvimento contigo, Senhor, de relacionamento. Porque assim como o Senhor procurou Adão no paraíso, Ele nos procura todos os dias. E nós muitas vezes estamos atrelados às nossas tarefas e não tiramos esse tempo precioso com Deus. Que a nossa semana seja uma semana diferente. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós hoje e sempre. E quem crê diz, amém. Até quarta, em nome de Jesus.